Fala pessoal, tudo bem? Vamos direto ao assunto? O zagueiro Bruno Mendes está cada vez mais distante do Corinthians. Há mais de um mês, o Timão fez uma contraproposta ao Bruno Mendes e até agora não teve retorno. E nisso, o Corinthians já admite a saída do zagueiro, que hoje é lateral direito. E já pensando numa possível saída do Bruno Mendes, o Corinthians intensifica aí o olhar para o Lucas Veríssimo, jogador revelado pelo Santos, que está no Benfica de Portugal. O Corinthians tenta trazer o jogador de volta. E aí no mercado, agitado, a partir do mês de julho, o Corinthians também sonha com o lateral do Manchester City. Jogador de 20 anos de idade. Você vai saber quem é aqui no 12 em Campo. Sou Ivan Andrade, se inscreva aqui no canal e bora falar de Corinthians. Muito bem, chegando aqui com as informações do Timão para você nesta sexta-feira, dia 26 de maio. Bom, vamos começar falando sobre o Bruno Mendes, minha gente, que está nessa enrolação aí de renovação ou não de contrato. O Bruno, zagueiro, tem jogado as duas últimas partidas como titular, ele que não vinha sendo utilizado como zagueiro, né, perdeu a posição ali para o Gil e para o Murilo, então o Bruno Mendes passou a ser a opção para a lateral direita. E nos dois últimos jogos foi muito bem, foi muito elogiado pelos torcedores e deu conta do recado, respondeu bem dentro de campo. Há mais de um mês, o Corinthians fez uma contraproposta aos agentes do zagueiro. E é isso, mais de um mês sem resposta. E o Corinthians já percebe e já sente a falta de interesse numa possível renovação. A própria diretoria já disse, não fará loucuras para que o Bruno permaneça. A questão está esbarrada num alto salário, está esbarrando numa questão de luvas, enfim, são vários aspectos financeiros que dificultam a permanência. Claro, tem Internacional na parada. O Inter só está ali, de espectador, aguardando chegar o mês de junho para mandar um contrato, um pré-contrato para que o Bruno Mendes assine. E o Corinthians reafirmou, não vai fazer nenhuma loucura. A contraproposta já foi feita. Claro que com o Bruno jogando agora na lateral e bem, aumenta o poder de negociação por parte dos agentes. E aí, ou o Corinthians cede e chega no valor pedido pelos agentes do jogador, ou espera chegar ao final do ano e o Bruno sai aí de graça para o Internacional, ou seja, para qualquer outro time. A partir agora, daqui a menos de poucos dias, hoje é 26 de maio, a partir do mês de junho ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. Então falta muito pouco tempo para que o Bruno Mendes decida aí o seu futuro. O Internacional aguarda ansiosamente pela resposta. O Inter é prioridade para o Inter levar o Bruno Mendes. E o Bruno Mendes gosta do Internacional, aonde fez uma bela temporada. Foi muito muito aplaudido pelo torcedor gaúcho, enfim, tá todo mundo lá esperando o Bruno Mendes. E o Corinthians não vai fazer nenhum tipo de loucura em termos de salário para que o Bruno permaneça. Fez a contraproposta, agora fica aguardando uma definição do jogador e dos seus agentes. Bom, pensando numa eventual saída do Bruno Mendes, o Corinthians já começa a se mexer no mercado buscando um substituto. E quem é o nome? É o Lucas Veríssimo mesmo. Claro, o Corinthians ainda não fez nenhum tipo de proposta ao Benfica de Portugal, oficialmente ainda não, mas é um jogador de 27 anos, que passou por uma contusão grave, e só não foi para a Copa do Mundo do Catar em 22 em função dessa contusão, era um nome praticamente certo na lista, e perdeu um pouco do espaço dentro do Benfica. O Corinthians tem muito interesse no jogador. E cá entre nós, muito bom zagueiro. Cairia como uma luva nesse sistema defensivo do Corinthians. É a prioridade no caso da confirmação da saída do Bruno Mendes. O Corinthians fica só aguardando ali mais alguns dias e conversando ali com
pessoas próximas, com empresários, aguardando uma definição também dessa situação. Será que o Benfica libera? Não seria para compra, seria empréstimo. Corinthians, a intenção do Corinthians é emprestar, né, ter o jogador por empréstimo. Dificilmente o Corinthians compraria o Lucas Veríssimo, pelo menos não nesse momento, ou num futuro muito próximo, por questões óbvias, né, questões financeiras. Então, a ideia do Corinthians é trazer o Lucas Veríssimo para, numa eventual saída do Bruno Mendes, para que ele seja o substituto, e repito, seria um grande nome para a zaga do Timão. O que você acha do Lucas Veríssimo? Quem é melhor, Lucas Veríssimo ou Bruno Mendes? Quero saber sua opinião. Comenta aí no vídeo para mim. E em cima de contratação, vamos entrar na lateral direita. O Fagner não é mais uma unanimidade no Corinthians há um bom tempo. Tem uma história riquíssima, mas não é mais uma unanimidade. Fagner vem comprometendo em alguns jogos, não atua tão bem. E o Rafael Ramos, trazido pelo Vitor Pereira, com um contrato até o final de 24, não joga, porque tem extrema limitação. Jogador que também vive no departamento médico, às vezes é cortado de uma própria lista dos relacionados. É um jogador que o Corinthians pretende negociar agora no meio do ano, nessa janela de transferências aí, porque é um jogador que é praticamente uma carta fora do baralho da comissão técnica. Em cima disso, o Corinthians busca no mercado um lateral direito, dentro daquelas características que seja um jogador jovem, um jogador com potencial. E aí entra o nome do Ian Couto. Para muitos torcedores, o Ian Couto é um jogador desconhecido. Ele tem 20 anos de idade. Hoje pertence ao Manchester City, da Inglaterra. Ele está emprestado ao Girona, da Espanha, com contrato de empréstimo até agora, ao meio do ano, até junho de 2023. E o Corinthians quer o jogador por empréstimo. É o interesse real do Corinthians. O jogador foi revelado pelo Coritiba, foi vendido ao Manchester City, deu uma rodadinha, já passou por outras equipes lá no futebol europeu. Até deixa eu passar aqui para vocês exatamente as equipes que ele passou. Só mais um, além do Girona, ele passou pelo Braga, lá de Portugal. Então, Coritiba, Manchester City, Girona, voltou para o Manchester, foi para o Braga, voltou para o Manchester. Então, ele está sempre nessa ponte aí, Portugal e Espanha. Jogador de 20 anos de idade, é avaliado em 4 milhões de euros, o valor dos direitos econômicos do jogador, e com o Girona, ele tem contrato agora até o meio do ano. Com o Manchester, o contrato é um pouco mais longo. É até o meio de 2025. Tá? É lateral direito, bom jogador, 1,68 m de altura, 20 anos de idade e com muito potencial. Esse é o perfil que o Corinthians está buscando para a reserva ali, ou para substituir o Fagner nessa sequência de temporada aí. Já repito que o Rafael Ramos não é um jogador que é considerado como prioridade, como essencial, ou como jogador que possa render mais no Corinthians. Então vamos aguardar aí sobre o Ian. É um jogador que o Corinthians interessa agora. Esbarra em uma questão. O jogador até tem interesse em voltar ao futebol brasileiro, mas esbarra numa questão. O Manchester City hoje é dono do Bahia. O Bahia está na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. E aí entra aquela história. O Manchester reforçaria um rival direto do Bahia na Série A? Existe essa possibilidade aí do negócio não acontecer em função disso. Talvez até o Ian no Bahia seja mais provável do que o Ian no Corinthians. Mas o Corinthians insiste, quer também o jogador por empréstimo. Né? O Corinthians não fala em compra de atletas, não fala em contratação pagando o jogador ali para ter o jogador em definitivo. Quer empréstimo, sairia muito mais barato. Deixa seu comentário aí, o que você acha do Ian Couto? É uma boa? Comenta aí para mim. Deixa seu like se você gostou aqui do conteúdo, se inscreva no canal e mais tarde a gente volta. Grande abraço a todos, obrigado pela companhia, tenha um excelente dia. Tchau, tchau.